Mas sigamos, vamos em frente. Vem comigo. O martelo sobre a metafísica. O pensamento metafísico tem seus primórdios no ser de Parmênides. Ele configura as bases que influíram sobre as preocupações de vários filósofos, de Platão a Kant. Todos se preocuparam com o conhecimento do existir das coisas, da essência das coisas, do ser dos entes. Parmênides, assim, é quem inicia a especulação filosófica para além do mundo, como se apresenta para além do mundo material. Marias assim o descreve. Parmênides é o filósofo mais importante de todos os pré-socráticos. Significa na história da filosofia um momento de fundamental importância, o surgimento da metafísica. Com Parmênides, a filosofia adquire sua verdadeira hierarquia e se constitui de forma rigorosa. Até então, a especulação grega havia sido cosmológica, física, com um propósito e um método filosófico. Mas Parmênides quem descobre o tema próprio da filosofia e o método com o qual se pode abordá-lo. Nas mãos dele, a filosofia passa a ser metafísica e ontológica. Já não versa mais simplesmente sobre as coisas, mas coisas enquanto são, ou seja, como entes, a tal ponto que a filosofia, stricto sensu, começa com ele, e o pensamento metafísico conserva até os nossos dias a marca que ele imprimiu à mente de Parmênides. A partir de Parmênides, o pensamento filosófico passa a ser embebido pela metafísica e se torna necessário especular sobre a natureza das coisas, as ideias de Platão, o ser aristotélico, o cogito de Descartes, o idealismo de Kant, tudo versa sobre a possibilidade do ser das coisas. Se realmente conhecemos as coisas como são, se elas se apresentam em si, se elas apresentam apenas como nossa mente pode reconhecê-las, se não apenas juízos, se não aparências. Nietzsche negará a tradição filosófica. O filósofo alemão desviará do percurso de Parmênides. No embate sobre o ser, preferirá a Heráclito. Não há essência a se encontrar nas coisas. Não há ser nos entes. A realidade flui, pantarreia, na sentença de Heráclito. Nietzsche assim se posiciona. Separa com profundo respeito o nome de Heráclito. Se os demais filósofos rejeitaram o testemunho dos sentidos, porque os sentidos são múltiplos e variáveis, Heráclito rejeitava tal testemunho porque apresenta as coisas como dotadas de duração e unidade. Também Heráclito foi injusto com os sentidos, que não mentem, nem a maneira como Eleatas se figurava, nem como ele acreditava. Em geral, não mentem. O que fazemos com seu testemunho é que introduz nele a mentira. Por exemplo, a mentira da unidade, a mentira da realidade, da substância, da duração. A razão é a causa do falseamento do testemunho dos sentidos. Estes nos metem quando nos mostram a vir a ser das coisas, o desaparecimento, a mudança. Mas em sua afirmação segundo o qual o ser é uma ficção, Heráclito terá eternamente razão. O mundo das aparências é o único real, o mundo. Verdade foi acrescentado pela mente. A realidade flui, o rio não é o mesmo. Não há ser por trás das coisas. Assim, Nietzsche nega a metafísica de Parmênides. Dividir a realidade em realidade e aparência, entre verdade, quando se descobre o ente, e opinião, dado pelos sentidos. Eis o nascimento da metafísica. Os sentidos mostram apenas o mundo da aparência, mas é aí que existe o mundo. O erro dos filósofos foi negar a aparência, foi negar os sentidos. Quereis que vos diga tudo o que é peculiar aos filósofos? Por exemplo, sua falta de sentido histórico, seu ódio à ideia do devir, seu egipcismo. Tudo com que os filósofos se ocupam há milhares de anos são ideias, múmias. Nada real saiu vivo de suas mãos. Todos acreditam desesperadamente no ser. Porém, como não pode apoderar-se dele, buscam as razões segundo as quais eles lhe escapam. É forçoso que haja aí uma aparência, um engano por efeito do qual não podemos perceber o ser. Onde está o impostor? Já o apanhamos, gritam alegremente. São os sentidos. A negação do mundo imanente dos sentidos como mecanismo que conhece o mundo, a transformação do mundo numa dualidade, onde há a imobilização do conceito, o ser, que é eterno e imutável, a negação do devir, da fluidez do mundo, eis a denúncia nietzschiana. A crítica parte de um princípio famoso da filosofia de Nietzsche, de uma dualidade clássica, o espírito apolíneo e dionisíaco. Em seus estudos sobre a Grécia pré-socrática, Nietzsche entendeu que não havia separação entre os deuses das artes Apolo e Dionísio, havia completude. Racionalidade e embriaguez representavam a afirmação da vida para o grego, a tragédia enquanto representação da vida.
Os dois deuses ocupavam lugar na vida dos helenos. A articulação entre esses dois espíritos constitui a vida humana. O princípio fisiológico não pode estar sem o outro, pois sozinhos levariam ao caos. O grande erro da filosofia é abandonar Dionísio. O rompimento com o espírito dionisíaco representa a negação da vida, a negação do espírito trágico, da humanidade. Ao se abandonar Dionísio, deixou-se para trás o sim extasiado dos gregos à vida. A filosofia abandona o mito, culmina na metafísica. Os gregos entram em decadência. Seu precursor é Parmênides, mas o grande responsável, de acordo com Nietzsche, é Sócrates. A decadência vem com a racionalização da vida proposta por Sócrates, o abandono do espírito dionisíaco do espírito grego. A razão se torna o único caminho para se encontrar a verdade. Não só isso, ela é fator à felicidade humana. Quisera adivinhar de que idiosincrasia pode nascer a equação socrática razão, virtude, felicidade, a mais extravagante das equações e contrária em particular a todos os instintos dos antigos helenos. Ele sentenciou a cultura grega ao declínio, por privilegiar a razão, por afirmar a existência de valores universais e por conceituar as virtudes. Ele foi o coautor do assassinato das artes e do espírito dionisíaco. Ainda seu discípulo mais famoso, Platão, teria devidamente seguido os passos do mestre, pois em Platão o mundo das aparências surge em plenitude na teoria das ideias. No mundo das ideias reside a perfeição, a realidade das coisas, a suprema ideia de bem. Aqui, no mundo sensível, resta apenas a aparência, as cópias imperfeitas feitas pelo demiurgo, a partir de ideias que residem no mundo celeste, que é perfeito, eterno e imutável. Nietzsche sentencia Sócrates e Platão a símbolos dessa decadência. Ora, essa irreverência de considerar os grandes sábios como tipos de decadência nasce em mim precisamente no caso em que o preconceito letrado e iletrado se opõem com maior força. Reconheci em Sócrates e em Platão sintomas de decadência, instrumentos da decomposição grega, pseudo-gregos, antigregos, são símbolos da negação do espírito grego, símbolos da negação do espírito trágico, movido de aversão ao filósofo alemão, a quem a visão dionisíaca da vida se faz tão cara, são um pontapé ao próximo passo dessa negação da vida, o cristianismo. Vem mais coisa pesada pela frente aí, pessoal. Então a gente viu que os pensadores, os pré-socráticos, lá ele começa o texto falando sobre Parmênides, se preocupavam com o conhecimento do existir das coisas, da essência das coisas, a possibilidade do ser das coisas. E aí o texto também nos fala que se realmente conhecemos as coisas como são, elas se apresentam apenas como nossa mente pode reconhecê-las. Então, quer dizer, tem muito a ver com a nossa forma de pensar, Já para Nietzsche, não há essência a se encontrar nas coisas, na realidade que flui. A realidade flui. O rio não é o mesmo, como diria Heráclito, Não há ser por trás das coisas. Platão nos falava do mundo das aparências, do mundo das ideias, que surge como a plenitude na teoria das ideias. E esse mundo das ideias reside na perfeição, na realidade das coisas, a suprema ideia do bem. É a tal de ideia que reside no mundo celeste. Para Platão era um mundo imutável, perfeito, eterno. Já que no mundo sensível restava apenas as aparências, as cópias imperfeitas, que a gente viu que Nietzsche combatia veementemente. O que é que acharam, pessoal? Realmente eu gostaria de ouvir aí a opinião de vocês sobre esse texto, como todos os outros, mas esse especial, porque eu sei que ele mexe muito, mexe com os nossos sentimentos, com as nossas crenças, com tudo aquilo que a gente ouviu desde que nasceu praticamente, principalmente aqui no Ocidente, no cristianismo, Então eu deixo esse texto aí, Nos Livremos de Deus, falando das ideias de Nietzsche, para que vocês possam refletir, deixar seus comentários aí. Se gostou, deixe seu joinha, seu like, divulgue o Pensar com Liberdade nas suas redes sociais, com seus amigos. Pessoal, se não for inscrito, se inscreva no canal Pensar com Liberdade. Agradeço muito. Valeu. Obrigado.